A graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, sejam com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu já quero dar aqui alguns spoilers, de que esse é um dos vídeos mais polêmicos que eu já fiz em toda a minha vida. Pois eu vou despejar aqui sobre os protestantes algumas verdades. É claro que sem generalizar, mas sobre aqueles que se escondem atrás da covardia, da canalice, da patifaria, dos ataques hipócritas que fazem contra a Santa Igreja. Então, só como uma dica, prepare aí o óleo de peroba para essa cara de pau. Lutero e Calvino foram os grandes protagonistas da abertura das portas da grande apostasia e da grande desgraça do cristianismo. Já na época deles mesmos, Calvino em Genebra mandou e também consentiu com a morte de centenas de pessoas, como a de Miguel de Servet, que foi condenado por tribunais protestantes a ser queimado vivo na fogueira. Para intensificar o seu sofrimento, usaram lenha verde, ao que Servet teria dito enquanto queimava: já que roubaram o meu dinheiro, poderiam pelo menos ter comprado lenha seca. Eu já mostrei, por exemplo, também, em outros vídeos aqui do canal, o livro de Lutero, Dos Judeus e Suas Mentiras, que serviu de base para o nazismo antissemita de Hitler. O próprio genocida austríaco cita Lutero, em seu livro diabólico, Mein Kampf, como uma das 3 maiores personalidades da Alemanha. E em 1933 mandou cunhar moedas com o rosto de Lutero para comemorar o início do Terceiro Reich. E ainda precisamos ouvir de protestantes de mente insana que esses homens foram usados por Deus para reformar a Igreja de Cristo? Esses são os exaltados reformadores que colocaram a Bíblia nas mãos do povo? Outra coisa, meus irmãos, é mentira que a Bíblia era proibida pela Igreja Católica e que graças a Lutero ela foi traduzida para o alemão e foi para as mãos do povo. Antes de Lutero nascer, centenas de anos antes, já haviam dezenas de textos da Bíblia toda ou de partes dela que circulavam por toda a Europa. Mas é claro que nós estamos falando de um tempo em que não havia imprensa. Tudo era copiado à mão, palavra, por monges copistas. O que a Igreja proibiu em sínodos, como o de Tolose e de Tarragona, por exemplo, eram versões não permitidas que continham erros de tradução. Então eu digo, olhando nos olhos de alguns amigos protestantes, parem com mentiras e com canalices. Mas o pior de tudo, que foi causado pela Reforma Protestante, nem está lá no seu início, mas no resultado que estamos vendo hoje. Você provavelmente deve ter ouvido falar de um movimento chamado de desigrejados. Esse é um movimento de evangélicos, é um movimento de protestantes. A revista Veja nos deixa essa questão. Por que milhões de evangélicos estão abandonando as suas igrejas? No Brasil, variam de 18 a 20 milhões de protestantes que não participam ou não frequentam nenhuma igreja. Um fenômeno que vem crescendo vertiginosamente. Segundo alguns estudos da revista Veja, os desigrejados consideram que a igreja protestante está desvirtuada da sua natureza, na essência, na proposta relacional comunitária e em sua oferta de missão e serviço. Eles denunciam a distância entre o que se vê na prática nos ambientes protestantes e o que foi ensinado por Jesus e os seus apóstolos. E eu ainda não sei como eles têm coragem de fazer acusações contra a Igreja Católica. O livro escrito pelo teólogo Nelson Bomilcar
Os Sem Igreja, buscando caminhos de esperança na experiência religiosa, ele aponta algumas causas para esse fenômeno. Entre os cerca de 20 milhões de protestantes que abandonaram as suas igrejas, eles dizem que os motivos para isso são, primeiro, o desencanto. Pessoas que se decepcionaram com a instituição e permanecem a uma distância preventiva dessa experiência comunitária de ser igreja. E também indivíduos que foram alvos de abuso espiritual por parte da liderança e que estão decepcionadas com as relações e a instituição. São pessoas que foram apresentadas a um falso Deus e encontram somente decepção com promessas feitas em nome desse Deus que nunca se cumpriram, desapontamentos relacionais, além das práticas e ensinos questionáveis ministrados em ambientes eclesiásticos e a repulsa com os maus exemplos e a corrupção da liderança. Eu vou te mostrar algumas imagens que talvez causem um certo mal-estar, mas é necessário para que você compreenda exatamente o que eu quero dizer. Pereira Xavier, pastor Manuel Pereira Xavier, como eu estou falando para você aqui, que ele foi flagrado saindo de um motel com uma irmã, ele que é casado, a irmã também era casada, isso tem feito uma confusão lá na Assembleia de Deus em Ceilândia Sul. Ele está causando toda uma discussão, toda uma polêmica por conta dessa... que existem situações que, quando acontece um abuso de uma criança, a criança é também culpada, porque ela deu lugar. Nós vamos mostrar agora o caso de um pastor que foi preso em flagrante, isso no interior de São Paulo. Sabe o que a polícia descobriu no computador dele? Que ele compartilhava na internet arquivos de pornografia infantil. Breno Beretta, da VTV Campinas, tem mais informações ao vivo e conta esse caso absurdo dentro da igreja. Alguém que tem a confiança dos fiéis. Discussão sobre conteúdo da Bíblia acaba com um pastor matando o outro a facadas e pedradas em Timbaúba, na Mata Sul do estado. Você está acreditando no que eu estou dizendo? Um pastor matou o outro, pastor evangélico mata o outro por conta de uma discussão de conteúdo da Bíblia. E atenção para esse caso, um pastor evangélico foi preso em flagrante, suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 14 anos dentro do carro dele no meio da rua. Ele enganava a vítima dizendo que o ato sexual poderia curá-la de uma doença. A menor já sofria os abusos há 1 ano. Os detalhes você confere agora. 2 pastores foram condenados a mais de 20 anos de prisão pela morte do adolescente Lucas Terra. O menino foi queimado vivo em 2001. Eu vou chamar a repórter Lorena Dias, da TV Aratu, para... Parece inacreditável, mas o assassino de Mirelle é este homem, que aparece sentado ao lado da esposa a poucos metros do caixão, onde está o corpo da jovem, morta com um tiro na nuca. A mão no rosto não era de tristeza, mas de alguém que, diante da lente da verdade, fica visivelmente incomodado com a possibilidade de ser descoberto. Estava no velório. Diz que ele chegou a orar. É que Adir, o ex-sogro de Mirelle, é pastor evangélico, que só nas redes sociais tem mais de 5.000 seguidores. A justiça decidiu que o pastor acusado de matar a esposa e forjar um sequestro no oeste do estado vai à júri popular. Vamos até Chapecó para falar ao vivo com o repórter André Zanfonato, que tem os detalhes para a gente. André, muito bom dia para você. O pastor está preso? Olá, muito bom dia, Rodrigo, Rafaela, bom dia a todos. Pois é, o pastor Valdemar Santos está preso ainda desde o dia 19 de janeiro deste ano, após a indicação, então, o pedido de prisão por parte da Polícia Civil depois de todas as investigações. Segundo alguns pastores muito conhecidos no meio evangélico, a solução para isso é que as igrejas evangélicas devem abafar escândalos sexuais de pastores. Um pastor que foi preso nos Estados Unidos por abuso sexual contra uma criança teve bastante repercussão no Brasil.
Segundo o jornal Razão, um pastor de Itajaí defende amigo acusado de estupro, dizendo que não foi estupro, foi sexo oral. Outro pastor muito conhecido no Brasil. E essas, meus irmãos, são coisas que vêm à tona. E as coisas que a gente nem fica sabendo. Eu vou colocar aqui um trecho de uma fala do pastor Caio Fábio, que foi pastor presbiteriano por 30 anos, também foi fundador da Associação Evangélica Brasileira, um dos maiores representantes desse movimento de desigrejados. O pastor Caio, ele explica um pouco do que é esse movimento, de por que ele surgiu. Quem são os desigrejados? São os caras que tiveram tanta sensibilidade espiritual que não aguentaram ficar na loucura. Então, hoje no Brasil, em 2010, eram 14 milhões de desigrejados. O censo ainda não disse quanto é que encontraram dessa vez, mas eu acho que não é menos de 18 a 20 milhões de desigrejados, de pessoas que não suportaram o sanatório, o hospício, caíram fora. Depois de tudo que eu mostrei nesse vídeo, eu tenho certeza que muitos desses hipócritas, cínicos e descarados irão escrever aqui nos comentários. E façam isso mesmo. Escrevam. Isso só faz redundar a hipocrisia de vocês. Ah, mas a Igreja Católica também tem erros, também tem coisas erradas, também tem padres acusados de crimes. Ora! Mas não são vocês que acusam a Igreja Católica de ser a grande meretriz do Apocalipse? Não são vocês que acusam o Papa de ser a besta do Apocalipse? Se essas acusações que vocês fazem são verdadeiras, ou se vocês realmente acreditam que sejam, então vocês não têm do que reclamar. E nem de comparar a verdadeira igreja de vocês com a falsa Igreja Católica. Não é verdade? Se a Igreja Católica é uma falsa igreja, uma igreja corrupta, vocês não deveriam nem mencioná-la, pelo menos para fazer qualquer tipo de comparação, já que vocês são os donos da verdade e já estão salvos por Cristo. Isso é tão sem sentido, pessoal, como um advogado num tribunal, ao defender o seu cliente, réu confesso que torturou e matou uma pessoa, e esse advogado dizer ao juiz: ah, mas na Segunda Guerra Hitler fez muito pior do que o meu cliente. Ou seja, se esse advogado considera o dito cujo muito pior do que o seu cliente, então não deveria nem mencioná-lo, pois o fato de ser pior não tornará o seu cliente inocente, ou um exemplo melhor do que o advogado citou. Então, se a Igreja Católica é tão corrupta como vocês dizem, e vocês sim são a noiva imaculada de Jesus Cristo, deveriam ir além do discurso e mostrar exemplos de santidade, para que os católicos se sentissem atraídos para ir para lá. Não porque aqui está errado, mas porque lá está a perfeição e a verdade. Mas o que acontece é o contrário. As portas do inferno, abertas por Lutero e Calvino, estão fazendo exatamente o que foi proposto, o que era o propósito do pai da mentira desde o início. Tirar as pessoas da Santa Igreja com discursos mentirosos, lhes oferecendo bênçãos e salvação. E a Santa Igreja fundada por Jesus permanece há 2000 anos, sofrendo o vento das perseguições, limpando suas vestes das impurezas das heresias, ensinando as pessoas a observar o que Cristo mandou, sendo martirizada, castigada pelas calúnias. Mas aqueles que há 500 anos abandonaram o tronco da videira, abriram as portas para que as pessoas, depois de se envolver com eles, não conseguissem mais seguir caminho nenhum. Enquanto a Santa Igreja orienta os seus membros a seguirem a Cristo, essas seitas usam as pessoas, sugam tudo que lhes é possível e depois as descartam no lixo desse mundo,
onde nunca mais elas conseguirão novamente se encontrar. Por isso, meus amados irmãos, rezemos por elas, para que elas reencontrem o caminho de casa, para que saiam dos chiqueiros espirituais e que voltem para o único lugar que é possível voltar, a casa do Pai. Que Nossa Senhora do Rosário de Fátima te guie até o seu divino Filho, e que São Bento, comemorado no dia de hoje, afaste de ti todo conselho mau da parte do astuto dragão, e Deus te ampare com a sua salvação, no nome de Jesus.